Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Pulso Regional, com o jornalista Jadir Zimmermann. Estamos de volta com mais um podcast Pulso Regional. Os assuntos da política da região oeste do Paraná que estão em evidência aqui nesse podcast, nesse quadro do Preto no Branco. E hoje eu trago um nome de peso de Marechal Cândido Rondon. Peso porque eu digo que ele é grande, forte e também eleitoralmente sempre fez votações expressivas naquela cidade. Josué Pedrali, ex-vereador, foi candidato a prefeito em 2020. É uma satisfação de recebê-lo aqui no podcast Pulso Regional, nesse momento que você tenta voltar à vida pública. Seja bem-vindo. Bom dia, Jadir. É um prazer muito enorme estar aqui hoje nesse podcast. É uma honra poder estar novamente voltando ao cenário político e dessa vez como pré-candidato a vereador. Estou de volta ao jogo. De volta ao jogo. Muito bem, Pedrali. Bom, em Marechal Cândido Rondon muita gente te conhece, mas assim, como a gente está situado em Cascavel e tem um alcance regional, seria importante uma breve autoapresentação para as pessoas saberem quem que é o Pedrali, quem que é o Josué Pedrali, contar um pouquinho das suas origens e também do seu histórico da vida pública. Sou Josué Pedrali, natural de Marechal Cândido Rondon. Entrei na vida pública inspirado tanto no meu tio Dirceu Pedrali, Negrão Pedrali, e no meu pai, Neuri Pedrali, ambos vereadores de Marechal Cândido Rondon. E desde criança sempre tive o sonho de poder participar dos pleitos eleitorais. Até nos trabalhos escolares, onde pediam o que você queria ser quando crescer, eu colocava que eu queria ser vereador em Marechal Cândido Rondon. E esse sonho eu já consegui realizar em 2010, quando foi a primeira vez que eu assumi a Câmara de Vereadores. Eu tinha ficado suplente na segunda suplência em 2008 na eleição. Em 2010 eu vim assumir a primeira vez como vereador, durante um período de 10 a 11 meses, no afastamento do então vereador Fumagalli, que saiu candidato a deputado estadual na época. Em 2012 me elegi a primeira vez como vereador em Marechal Cândido Rondon. Foi pelo MDB? Pelo MDB. 12. 2008 MDB, 2012 MDB. 2016 me reelegi pelo MDB novamente. Naquela vez eu fui o vereador mais votado do MDB naquela eleição. E em 2020, por vários fatores, eu acabei sendo o candidato a prefeito do MDB em Marechal Cândido Rondon. E nós tivemos aquela eleição toda complicada, que todos sabem o resultado. Eleição complicada no sentido de que o prefeito Márcio Halber estava indo para a reeleição, estava forte, com uma aprovação de governo boa. Era pandemia, uma campanha totalmente diferente. Você considera feio? Foram 22 mil votos contra 4 mil, mais ou menos, que você fez? Foi isso? 3.763, para ser mais exato. Sabe de cor. Você apanhou? Você considera que apanhou naquela eleição? Eu não considero que eu apanhei naquela eleição. Politicamente eu fui espancado. Né? Porque foi a maior diferença eleitoral já vista e registrada dentro do município de Marechal Cândido Rondon. E teve vários fatores que levaram a esse resultado. Por exemplo? O abandono dos companheiros. Os companheiros do MDB não pegaram firme. Os companheiros de toda a oposição. Pois o grupo de situação, que era o grupo do prefeito Márcio Halber, esses eu sabia quem a gente ia enfrentar. O que eu não esperava era a demandada na época da oposição, levantando na bandeira branca, eles se afastando da campanha da majoritária e me deixando isolado, praticamente no ringue sozinho para enfrentar todo aquele poderio da máquina pública e seus apoiadores. Certo. Essa questão eleitoral da eleição passada, na época você era o presidente do MDB também, né? Sim. E depois você acabou sendo afastado, ou se afastando, não lembro exatamente, da presidência e do próprio partido. Isso ocasionou, aquela situação, aquela experiência eleitoral de 2020, foi que provocou esse desligamento do Pedrali do MDB? Ela contribuiu.
Mas eu já tinha se passado um ano, eu já tinha superado toda aquela situação, inclusive tinha dentro de mim perdoado todas as situações, enfim, levado a vida adiante. Nós fomos para a eleição, um ano após a eleição municipal, nós tivemos a eleição do diretório. Naquele momento, eu fui eleito com 96% dos votos. Os MDBistas queriam novamente Pedrali como presidente. E através de alguns arranjos políticos, essa eleição do diretório ela não foi reconhecida a nível estadual, onde foi cancelada, e fizeram um novo pleito. Por quê? Porque eu tinha sido reeleito presidente. Essa articulação ela foi feita na época pelos vereadores Moacir Freires, Juca, e o então ex-deputado Ademir Bir, que tinha acabado de retornar ao partido. Eles puxaram o teu tapete. No modo popular, vamos dizer que foi isso que aconteceu. Mas o que saiu na mídia na época era que a eleição não tinha seguido as questões protocolares, o que eu posso lhe afirmar com muita tranquilidade que foi tudo feito dentro das 4 linhas, mas que por arranjos políticos foi dado um rumo diferente. E eu, naquele momento, como eu já estava num processo de amadurecimento e não querendo mais entrar em polêmicas, eu não judicializei aquela decisão do partido e deixei que eles reorganizassem da forma em que eles quisessem. Continuando nessa linha do MDB, como que você vê o MDB hoje? Elegeu 3 vereadores, hoje está fora da majoritária. Após muitos anos, que eu me lembre, sempre o MDB foi protagonista nas eleições em Marechal Cândido Rondon. Mas nessa eleição, particularmente, ele ficou relegado a segundo plano. Que análise você faz isso? Isso é consequência desse atrito que você teve lá atrás? Eles estão colhendo o resultado das decisões deles há poucos dias atrás. A decisão deles ter anulado a minha eleição de presidente do diretório e ter colocado o então vereador Juca como presidente. E o vereador Juca, todos sabem o que ele fez agora na janela partidária. Além dele não organizar o MDB, ele saiu do MDB e foi para o Podemos, e criou o Podemos. E deixou o MDB num barco à deriva, vamos dizer que é assim. E as maus decisões que o MDB estadual tomou frente ao MDB de Marechal Cândido Rondon, hoje se transformou numa realidade de uma chapa que está correndo risco, na minha análise, humildemente falando, de sequer eleger um vereador. Você acha que o Moacir corre o risco de ficar fora? Eu acho que a chapa do MDB está correndo o risco de não eleger. Qual vereador é o mais votado ou não, em consequência, aí tem que dar uma olhada lá, esperar as urnas. Pedrali, agora passar toda essa turbulência do MDB, você escolhe um novo partido para se filiar. E isso sim causou estranheza. Pedrali estava no MDB, um partido de centro-direita, histórico, de centrão, digamos assim, a nível nacional, e de repente migra para o PV, que compõe uma federação junto com o PT, PCdoB, de esquerda. Por que essa mudança tão radical? Pedrali é hoje que é reconhecidamente e se autoproclama como bolsonarista. Pedrali hoje no PV não é um estranho no ninho? Eu gostaria de responder com muita calma essa tua pergunta, Jadir. Para começar, o Pedrali, ele não se esconde atrás de uma sigla partidária. Eu sou o que eu sou, principalmente com os meus posicionamentos. Por exemplo, a minha rede social está aberta para ver quem que eu apoiei para deputado estadual, deputado federal e presidente. Deputado estadual, apoiei o Gugu Bueno, que hoje é vice-líder do governo Ratinho. Para deputado federal, apoiei o deputado Sérgio Souza, que na época era líder da Frente Parlamentar Agropecuária do governo Bolsonaro.
E ainda está lá o meu apoio ao Bolsonaro declarado no meu Facebook. Muitos políticos que hoje estão candidatos num partido de extrema-direita em Marechal Cândido Rondon tiveram que apagar suas redes sociais. Pois eu fui presidente do MDB e no nosso grupo do WhatsApp da época tinha uma clareza que metade dos MDBistas apoiavam o presidente Lula e metade apoiavam o presidente Bolsonaro. E hoje, muitos daqueles que apoiavam o Lula estão filiados no partido de extrema-direita e tiveram que apagar suas redes sociais. Você pode citar alguém? Quero me preservar, Jadir. Mas se alguém quiser entrar na justiça e pedir, eu mando as provas. E por que o Pedrali foi pro PV? Vamos responder essa pergunta, então, né? Simples. No MDB, nós tivemos aquele atrito, onde que eles, através de um arranjo, me tiraram a presidência, que eu não vou nem entrar mais no mérito. Certo. Então, eu não me sentia acolhido, não por causa dos MDBistas de Marechal Rondon, que eu tenho uma simpatia muito grande. Eu tenho aqui na testa escrito MDB. Né? Sempre estive lá, mas por causa da liderança atual, eu não me sentia confortável dentro do partido. Então, não poderia ficar lá. No Podemos, foi o Juca, que fez parte daquele arranjo no passado. Também não me sentia bem lá. No PL, muitas das pessoas que me deixaram sozinho na última eleição, que não nos acompanharam, estavam lá. Eu também não estava me sentindo confortável em ir para o PL. Aí, as 3 chapas daqui de oposição, eu não poderia estar. Aí eu olho para cá. Tem as 3 chapas do governo de situação, que eu sempre fui um opositor ferrenho a eles, aonde eu acredito ser a verdadeira direita de Marechal Cândido Rondon. Eu não tinha espaço para ir para lá e nem convite. Aí a única chapa que sobrou para a avaliação foi a chapa da federação. Tá, mas e como você, um bolsonarista de carteirinha, digamos assim, foi recebido dentro de uma chapa em que a maioria predominante é de esquerda? O presidente do partido, Johnny Simpson, me fez o convite para ir para lá. E naquele momento, o presidente Johnny Simpson, a qual eu tenho um respeito muito grande, me acolheu sabendo de todos esses meus posicionamentos. Perfeito. É isso que aconteceu. No PV, ninguém não tem nada escondido. A minha vida é transparente, os meus posicionamentos são transparentes. E hoje eu estou filiado no PV, que é um partido de centro. Você considera o PV partido de centro? Eu considero o partido de centro. Mas eles sabem que o meu posicionamento é centro-conservador. E vamos respeitar, e todo mundo se respeita, e estamos lá. Mas dentro do PV, o PV não pode lançar uma chapa exclusiva porque é uma federação, isso vem de cima para baixo. A gente sabe que houve uns atritos ali entre PV e PT, mas tudo resolvido, tudo pacificado, houve uma convenção de decisão unânime, bandeira branca para prefeito, cada um faz o que quer, apoia quem quer, ou vota em branco se quiser. Só que dentro da chapa você concorre com os candidatos do PT, além dos teus colegas de partido do PV, que eles formam a mesma chapa. E um que esteve aqui comigo, inclusive, o Fernando Negri, que citou, que foi seu sócio, inclusive, no Portal Rondon, citou a possibilidade de você ser... Eu citei, na verdade, eu perguntei para ele se ele se preocupava com a possibilidade de você ser candidato pela mesma chapa. Haja visto que dificilmente a chapa conseguirá eleger 2. E pela boca pequena a gente ouve falar que os 2 que despontam são justamente o Pedrali e o Fernando. Você tem medo de encarar, enfrentar o Pedrali, o Fernando nas urnas e ficar em segundo lugar? Se eu tivesse medo de perder a eleição, eu não tinha sido candidato a prefeito na última. Muito bem. Então, ruído nenhum. E você vai buscar os teus votos aonde? Nas suas bases antigas, nos conservadores? Como que você vai buscar esse voto e como que você espera ser recebido pelos teus eleitores? Porque
para vereador, você sempre teve uns eleitores bem fiéis, você sempre fez uma boa votação para vereador, tanto na vez que ficou suplente, como nas duas que se elegeu. Como você espera ser recebido depois de uma foto publicada em redes sociais com candidatos do PT, muitos fazendo L, e de repente você não teme uma cobrança do teu eleitor fiel do passado e que de repente te questione sobre essa posição ideológica que sempre vem em voga na sociedade rondonense? Jadir, eu estou focado na eleição municipal de Marechal Cândido Rondon. A eleição nacional, se alguém quer saber meu posicionamento, como eu já disse, eu convido os meus eleitores, inclusive, a olhar as minhas redes sociais e vejam lá se está de acordo os meus posicionamentos e também olhar o meu passado e o meu histórico das pautas que eu defendia dentro da Câmara. Claro que, esse momento, eu estando filiado no PV, eu tenho muito sim aqui a explicar aos meus eleitores. Estou fazendo isso no olho, o dia inteiro, pessoas mandando, tentando entender o que aconteceu. O que aconteceu foi uma consequência de tudo que veio lá no MDB, política local. O meu posicionamento hoje de estar no PV não é porque eu estou olhando, humildemente falando, para a política nacional nesse momento. Eu estou olhando para a política local. E foi o único partido onde que eu fui acolhido, né? E eu ter essa liberdade de poder falar o que eu sou. Porque, vou repetir, eu não me escondo atrás de sigla partidária. Tem um monte de vereador pré-candidato que está em partido de extrema direita que até ontem pedia voto pro Lula. Então, eu estou indo ao contrário. Ó. Eu sou até ontem, e todo mundo sabe o meu posicionamento de presidente, mas vim para um partido de centro. O movimento foi ao contrário. Certo. E contra a lógica. Mas a decisão de estar no PV foi uma questão pessoal, interna e dentro e local em Marechal Cândido Rondon. Mas é a segunda vez que você toca na entrevista desse assunto, que tem gente que votou no Lula que está se escondendo atrás de partido hoje de extrema-direita. Extrema-direita, eu considero o PL, já que você não quis falar nome, pode confirmar o partido? Jadir, essa é a minha opinião. Eu sei que se eu falar o partido, vai dar ruído, vão fazer um monte de vídeo explicando. Você já foi mais explícito nas entrevistas anteriores que eu fiz com você. Hoje você tá meio sabonete. Eu tô sentindo você mais sabonete hoje. Eu acho que são as duas filhas, a maturidade e a quantidade de que eu apanhei na vida pública. Hoje eu tô, já diria, um pouco mais maduro, um pouco mais calmo, mais tranquilo. E mesmo sabendo tudo isso que eu ia sofrer nessa eleição e uma interpretação equivocada de alguns eleitores, porque o meu WhatsApp não para de gente me mandando a foto que estava lá junto todo o pessoal da federação pedindo para mim explicar. E eu estou calmamente explicando de um para um. A maioria está entendendo, alguns não estão. Mas nesse momento, o que eu peço? É paciência. E eu peço que olhem para quem é o Pedrali, quais são os meus posicionamentos e parem de focar em política nacional. O que nós temos que tratar nesse momento é Marechal Cândido Rondon. E lá, quando fala assim, falaram na entrevista aqui, o Pedrali tem que se explicar muito. Eu tenho que explicar assim, que eu sou cristão, que eu defendo algumas pautas importantes, que eu sou contra o aborto, que eu sou contra a legalização das drogas e que eu sou um árduo fiscalizador e contrário à corrupção. É isso que eu tenho que explicar. Mas no passado, Pedrali, você foi um ferrenho combatente da corrupção. Eu lembro que você foi um dos autores da denúncia contra o então vereador Nilson Hackmann. Foi uma das polêmicas grandes que ocorreu na Câmara de Vereadores na época que o senhor estava vereador. Como que está a relação hoje com o Nilson? Nós não temos nenhuma relação pessoal. Até por causa de toda essa situação constrangedora que aconteceu na Câmara de Vereadores e no Poder Judiciário. O que eu posso dizer é que o Pedrali, todos os princípios que ele tem no combate à corrupção,
eles continuam aqui. Esse Pedrali de defender o combate à corrupção, ele continua aqui. E os meus princípios não mudaram. É o que eu posso dizer. Perfeito. Pedrali, agora no PV, tuas bandeiras para essa campanha, o que você tem apresentado aos eleitores, fora essa explicação partidária, que é um outro assunto que a gente já abordou. O que você tem abordado assim para convencer o eleitor a te colocar de volta na vida pública? Eu posso dizer tranquilamente que os meus eleitores estão entendendo toda essa situação. Perfeito. Qual que é a tua previsão, assim, em termos de votos? As chapas já foram tornadas públicas. Como você acha que a Câmara de Vereadores vai ficar distribuída a partir de 2025? Teu olhar de político experiente, que leitura que você faz dos nomes colocados? Nomes ou número de vagas por chapa? Números De vagas por chapa. Número de vagas, não necessariamente precisa citar nomes. Considerando que nós temos hoje 8 chapas concorrendo, né? 8. 8 chapas concorrendo. Dessas 8 chapas, na minha avaliação, 2 delas vão ter... Uma delas não tem condições de fazer vereador, né, que é a minha opinião, tá? Certo, e todo claro. o respeito, Todo mundo. né, todo o respeito aos pré-candidatos que estão lá. Inclusive tenho amigos lá dentro. Certo. Para mim, a chapa do Cidadania tem uma grande dificuldade em alcançar A legenda. o mínimo. O mínimo. O mínimo dos 80%. 80%. Né? A chapa do MDB eu vejo com dificuldades tremenda também de alcançar o mínimo. A chapa do Você Poder... acha que o MDB tem dificuldade de atingir 80% da cota eleitoral, do quociente? Eu acho que eles têm dificuldade. Eu não estou dizendo que não vão. Estou dizendo que eles Certo. têm dificuldade. Claro, evidente. Então poderíamos distribuir assim, de uma forma mais rápida. Eu acho que a chapa do MDB, Podemos, a Federação e os Republicanos têm a condição tranquila de colocar ao menos um vereador. PL e União Brasil. PL, União Brasil E e PP. Democratas. Não, PL, União Brasil E progressista. e PP, Uhum. para mim tem condições de colocar de 3 a 4. Cada um. Cada um. Certo. E eu ainda acho que talvez a chapa dos Republicanos pode surpreender com 2 vagas. Você acha que o Republicanos pode... Surpreender naquela, eu digo, na 13ª cadeira. A 13ª cadeira ela vai estar girando assim, ó. Ela pode cair lá, a 2ª vaga dos Republicanos, a 4ª do Democrata, a 4ª do União Brasil, a 4ª do PP ou a 4ª do PL. O corte você acha que vai estar em quantos votos? 2.300 por aí? Você pensa nisso também? Eu penso que você vai estar entre 31 mil votos dividido por 13. 31 mil, você acredita que sejam os votos bons? Os votos válidos da Válidos, eleição. certo. Pedrali, nós falamos de eleição para vereador e agora eu queria falar sobre majoritária, já que a federação optou por bandeirinha branca. Quem que o Pedrali vai apoiar para prefeito? Estamos analisando ainda, Jadir. Até porque eu decidi sábado Ser candidato? ser pré-candidato a vereador. Pré-candidato. Então, assim, Você é pré-candidato, mas Sim. você decidiu ser candidato. Sim, eu decidi ser pré-candidato sábado. Né? Até não se ouvia falar de mim, não tinha nenhuma nota na imprensa. Não, Né? você ouvia falar bastante. Oficialmente não tinha. Não, oficialmente, realmente. Né? Mas eu só tomei essa decisão sábado porque eu tive, Jadir, o apoio incondicional de minha esposa e de minha família. Sem esse apoio não seria. Sem esse apoio eu não sairia de casa como pré-candidato a vereador. Porque se tem uma das coisas que eu respeito é a minha família. Certo. Ela está em primeiro lugar. Em primeiro lugar nós temos Deus, tá? Mas falando, tira aqui,
Em segundo lugar, eu tenho a minha família. E se eu não tivesse o apoio incondicional de minha esposa e de meus familiares, eu não me colocaria nesse pleito tão difícil. Inclusive, de muitos entenderem de eu estar no PV como pré-candidato, sendo que eu tenho um histórico e uma linha de centro conservador. Pedralli, a campanha começa efetivamente na semana que vem, dia 16, quando começa, então, os candidatos a poder pedir um voto, poder fazer propaganda, fazer passeata, carreata, todo aquele festival que a gente sabe que faz parte da campanha. Como você está se estruturando em termos de organização para a sua campanha? É robusta ou é humildezinha? Começamos no sábado. Humilde, com o pé no chão e com uma paz de espírito de respeitar qualquer resultado. Esse é o mais importante. E como eu falei que eu tô com a tranquilidade de ter o apoio de dentro de casa, dos meus familiares e dos meus amigos mais próximos, eu começo essa caminhada não sozinho, mas com as pessoas que me amam em volta de mim, junto comigo. E isso está me dando uma força incalculável. Mas lhe respondendo, se eu começo numa campanha robusta, não. Posso lhe garantir que essa vai ser a campanha mais difícil da minha vida. Mais difícil da sua vida. E lhe pergunto, o PV tem fundo eleitoral? Vai ter dinheiro do partido para a tua campanha? Não tive essa informação ainda. Não entramos nessas tratativas ainda. Porque a questão financeira sempre é uma questão. A gente sabe que campanha eleitoral não se faz de graça. Você precisa ter o mínimo para poder ter tempo e estrutura para fazer tua mensagem chegar até os eleitores, né? Posso lhe dizer que eu tenho mais do que o mínimo, pois eu tenho a minha família e 2 sapatos novos. 2 sapatos novos. Então, tem sola para gastar. Tem sola para gastar. Pedralli, o que você acha que vai ser... Qual que vai ser o momento mais difícil dessa campanha eleitoral aí de 40 dias que temos aí, 45 dias que temos pela frente? Reativar a minha base, que está há 4 anos sem um político com mandato. Você não perdeu cabos eleitorais, eventualmente, que são candidatos? Eu lembro que na eleição passada, aquele rapaz, que era seu assessor, inclusive, ele acabou sendo candidato, o Robson. Ele acabou sendo candidato na vez passada. Só citei ele porque lembrei dele agora, mas assim, outros nomes, você não perdeu nesse percurso aí, nesse período aí de vácuo na política? Na última eleição, eu tinha 7 ex-cabos eleitorais meu como pré-candidato a vereador. Uhum. Até porque você estava na majoritária. Estava na majoritária. E claro que durante esse período de 4 anos, esse afastamento que eu tive momentâneo da política, a gente sim teve algumas baixas. Tenho alguns amigos pessoais que já assumiram compromisso com outros vereadores e isso é de uma forma natural. E toda eleição eu falo, né, que ela muda, né, o ciclo de apoios, eles mudam. Tive, sim, algumas perdas, mas também estamos agora, desde sábado, com o nome oficialmente lançado como pré-candidato, algumas pessoas nos procurando, pedindo para que a gente visite e que a gente continue nessa caminhada e dando apoio. Então, assim, é natural. Perde-se um, ganha-se outros. Certo. Voltando à questão da majoritária, já que você disse que não tem compromisso com ninguém, que não tem também problema com ninguém, eu queria que você avaliasse um por um. Marcão do Povo, o que você acha dele? Conhece ele? Ele foi, inclusive, candidato a vereador da Chapa Cidadania, que esteve coligada junto na majoritária. Sua, na vez passada, na 2020. vez passada. Tenho um respeito enorme pelo Marcão do Povo, eu acho ele uma pessoa muito bacana e simplesmente lhe parabenizo pela coragem de ser um pré-candidato a prefeito. Né? E desejo todo sucesso a ele nessa empreitada. Pedralli, de 0 a 10, que nota que você daria a chance de possibilidade de apoiar estar com o Marcão do Povo? De 0 a 10.
Nesse momento eu estou pensando, mas posso dizer que é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Ariel Naziguil, do PL, que avaliação que você faz desse pré-candidato a prefeito? Bem, o Arion ele foi vereador junto comigo dentro do MDB, posteriormente ele foi candidato pelo PP, tem uma trajetória política bonita, né? É um político de representatividade e que tem pautas interessantes dentro do município de Marechal Cândido Rondon, e acho que ele está, inclusive, preparado ao pleito que ele está concorrendo. Posso dizer, é um bom candidato. De 0 a 10, a possibilidade de você apoiar o Arião? Eu acho que teria até mais possibilidade de eu querer apoiar ele, mas ele não querer o apoio. Porque você Por tá causa dos partidos que tem toda essa nuvem preta que tem em volta que você se colocou debaixo, né? De toda essa situação, né? Então, os próximos dias vão dar muito o que falar ainda. Adriano Baques. Eu acho que é um excelente candidato também, um bom candidato, muito trabalhador. Conheço ele desde o início da sua carreira, no tempo ainda que ele era apoiador do então falecido Gauer. Uhum. Né? É uma pessoa que veio de baixo, né? Que sabe lidar com as dificuldades da população, e eu também considero ele, no mesmo patamar que considero o Arion, extremamente, os dois, aqui falando, preparados para o pleito que estão concorrendo. Perfeito. De 0 a 10? Eu acho que ele está na mesma condição do Arião. Do Ariel. O problema da nuvem. Eu tenho até é mais fácil eu querer apoiar ele e ele não querer, por causa de toda essa situação que está envolvida. Está todo mundo querendo fugir da esquerda, querem descolar e colar o adversário na esquerda. Você acha que isso vai fazer diferença na questão eleitoral? No frigir dos ovos? A minha opinião, acho que não. Até porque, sendo muito sincero, eu desde criança sempre vi o representante da direita aqui em Marechal Cândido Rondon, o ex-deputado Hélio Rusch. E hoje, os candidatos, aonde eu fui a oposição a vida inteira, que era considerado um pessoal de centro, né, foi para um partido de extrema direita e estão falando que eles são a direita. Mas se eu olhar para o passado, minha opinião, Josué, eu vejo o grupo político do Hélio Rusch como... Que é o atual, que é o atual grupo situação. Do Márcio, que é o atual grupo de situação, como os representantes da direita. Mas também não duvido que estes agora também façam parte dessa nova direita no Brasil. Tá entendendo? Aqui, se nós olhar para o grupo do Hélio, nós podemos falar que eles são direita desde 1900 e bolinha. Aqui é uma situação mais nova. Você não acha que essa divisão que está havendo da direita em Marechal Cândido Rondon, e ela se repete em vários municípios, Cascavel, por exemplo, é a mesma coisa, Toledo, da mesma forma, né? E assim por diante, isso não enfraquece o projeto maior da direita para 2026 retomar a presidência da República, com essas divisões, em várias capitais também? Eu acho isso extremamente normal e natural, pois nós vivemos num país democrático, ainda bem. Certo. Pedrali, lá quando você era, me ocorreu agora, quando você era vereador no último mandato, eu lembro que você, junto com o Baques, com o Arião, com o Gordinho, com o Ronaldo Pou, ele deve estar esquecendo alguém, o Adelar, formava o Grupo dos 8. G8. O G8. Apelidado pelo jornalista Arno Kunzler. O G8, ele se organizou numa tentativa de caçar o mandato do Márcio Halber. E depois... Não, teve a tentativa, a CPI das Pedras, teve mais manobras. Uhum. Mas depois o próprio Márcio Halber conseguiu desarticular esse
esse grupo, chamando o Bax para ser secretário. Depois o Gordinho se afastou do próprio cargo que ele tinha na mesa da Câmara. Enfim, como que você avalia aquela experiência participando dela ativamente? Você era um dos líderes. Claudinho, estava esquecendo. Claudinho. Como você vê hoje o Claudinho e o Bax e o Gordinho aliados ao grupo do prefeito? E também uma outra análise, uma segunda análise, como que você vê 2 membros daquele grupo, Arião e Bax, hoje disputando, sendo os principais protagonistas da disputa majoritária? Eu pensei nisso há uns dias atrás, Jadir. E eu já até tinha feito uma análise. Hoje eu vejo que o G8 chegou onde eles queriam, né? Então, os dois disputando. Um deles vai ser prefeito, provavelmente. A prefeitura, né? de Marechal Cândido Rondon. Querendo ou não, o G8, montado lá no passado, aquela articulação política, mesmo que agora dividida, um daqueles 8 provavelmente será o novo prefeito de Marechal Cândido Rondon. Mas você não respondeu toda a pergunta. Pode seguir. A primeira questão, como que você vê 3 daqueles que queriam puxar o tapete do prefeito, hoje são, eu diria assim, um é um candidato a vereador muito forte, que é o Gordinho, que a gente sabe, que ele eleitoralmente é muito forte, as pesquisas mostram isso. Outro é o candidato do grupo do prefeito, e o outro é o presidente do partido do candidato. Ou seja, 3 nomes fortes que estavam como francos opositores naquela ocasião, que de repente hoje são apoiadores autênticos de primeira mão. E ainda defendidos pelo grupo agora, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que, Jadir, a política, ela é feita de momentos, né? E aquele momento onde que se juntou aqueles 8 para fazer uma frente de oposição, eu acredito que foi um momento válido e importante para o município. Só que o tempo vai passando e as pessoas vão indo um para um lado e vão indo um para o outro. E da mesma forma que você me fez essa pergunta, hoje eu posso lhe falar que é a minha situação. Que nasci dentro do MDB, fui 3 vezes candidato a vereador do MDB, fui candidato a prefeito do MDB, e hoje, por não estar de acordo com as lideranças, estou no PV. E é até complicado de explicar esse movimento que eu tive que fazer, forçado, e está aqui. E eu acredito que a política, ela é feita de momentos. E dinâmica. E dinâmica. Em momentos esses que muitos políticos de esquerda estão se filiando em partido de extrema-direita. Olha só, Jadir, como a política, ela é feita de momentos e como ela é dinâmica. E que muitos passam por cima de seus próprios princípios para tentar pegar um pouquinho de apoio popular. Eu fiz o caminho contrário. Muito bem. Pedralli, o que eu tinha em pauta, eu venci. Eu quero te agradecer por ter atendido esse convite e ter vindo aqui aos estúdios do Preto no Branco em Cascavel para conceder essa entrevista, que com certeza vai render muito comentário, muito zum em Marechal nos próximos dias. E te deixar à vontade para você falar, eventualmente, algo que você gostaria de falar e que eu não tenha abordado, por favor. O que eu quero dizer a todos os eleitores que nós temos... Não pode pedir o voto, hein? Sim. Não pode pedir o voto. Que quem tem alguma dúvida de quais são as pautas e os princípios que o Pedralli defenda, que podem entrar em contato comigo, que eu estarei de pronto atendimento. Perfeito. Obrigado, Pedralli, mais uma vez. Desejo muito sucesso na tua jornada, nessa retomada da tentativa de voltar. Como é que você mesmo resume? O retorno de volta ao... Como é que você falou no início da entrevista? Esqueci. Tá bem. Pula. Te desejo sucesso nessa tentativa de retomar a vida pública e parabenizo pela coragem de enfrentar essa posição
de partido ideologicamente diferente das tuas convicções pessoais. Estou quase que nem uma fênix, né? De volta das cinzas. De volta da cinza. Muito bem. E a você que nos assistiu, muito obrigado pela audiência. Agradecemos por ter prestigiado o programa e convidamos para um próximo episódio. Um grande abraço. Até lá.